semente do amanhã, para não ter medo que este tempo vai passar. Não se desespere e nem pare de sonhar. Olá, povo querido e amado desse Brasil, sejam bem-vindos. Mais um Fé na Vida, nesta terça-feira, mais um dia que celebramos a nossa amizade. Que bom que estamos juntos, somos perseverantes, confiantes na vitória. No Fé na Vida de hoje, uma tarefa difícil, mas não impossível. Desprendimento, desapegar-se. Hoje a gente vai falar muito de patrimônio, de bens materiais e até de ostentação, mas essa palavra também se situa em situações. A gente pode estar vivendo algumas situações ainda no presente que deveriam ter ficado lá no passado. A gente insiste em trazer para o presente e levar para o futuro também. Além de situações, a gente pode desapegar-se de pessoas também. Esse vai ser o nosso aprendizado de hoje aqui no Fé na Vida, a nossa catequese. Seja bem-vindo, William Teixeira. Olá, Valéria, querido telespectador. Esse é um programa de celebração da vida, celebração da fé. Por isso esse programa recebe o nome Fé na Vida. E você pode participar do nosso programa pelo Facebook da TV Evangelizar. Entre agora no Facebook, nós postamos um vídeo, aí você vai fazer o seu comentário, a sua participação, lembrando sempre de colocar a cidade e o estado onde você está nos acompanhando. E eu vou ler ao vivo aqui no Fé na Vida. Vamos dar as boas-vindas a Robert Haltman, teólogo que participa hoje com a gente para a partilha da palavra. A gente também vai conversar bastante sobre isso. Seja bem-vindo mais uma vez, Robert. Muito obrigado, Valéria, mais uma vez, por partilhar essa bancada contigo aqui. A gente vai aprender muito, todos nós juntos hoje. Seja bem-vindo, Roger. O Senhor estabelece sua cidade, estabelece sua cidade para sempre. O Senhor estabelece sua cidade, estabelece sua cidade para sempre. A liturgia nos coloca no mistério de Cristo e nos entrega o chamado para o discipulado. A partilha da palavra. Em que tempo nós vivemos? Nós somos convidados a vivermos hoje. E a partilha da palavra desta terça-feira vai nos introduzir nesse mistério de vivermos hoje. O que é que Jesus, na sua palavra, nos ensina para nos relacionarmos com o passado e com o futuro, bem vivermos o hoje? Ouçamos a sua palavra. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo, com que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhai os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm celeiro nem depósito, mas Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar por um pouco a duração de sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com as outras? Considerai os lírios, como não fiam nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Não busqueis o que comer ou beber e não vos inquieteis,
pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, minha irmã que nos acompanha nesse programa, a palavra de hoje, que a Valéria já nos introduziu, do desprendimento, desapego, de um coração livre, de uma vida libertada, nos introduz no mistério de vivermos plenamente o nosso hoje. Jesus nos pede que nós não nos preocupemos. É claro que você que é pai de família, mãe de família, você sabe da responsabilidade que tem na educação, no sustento, na vida da sua família, dos seus. O Senhor convida que justamente nós possamos trabalhar em função da nossa segurança, da proteção, do sustento. O que o Senhor nos ensina é que nós não devemos nos preocupar, ou seja, antecipadamente pensarmos, nos incomodarmos, tirar a nossa paz. O Senhor mesmo vai dizer: não vos inquieteis, ou seja, que nada tire a quietude de estarmos no Senhor. Mas será que nós cristãos então somos chamados a sermos alienados, descomprometidos? Não, nada disso. Porque a palavra vai dizer ao final de que o Pai sabe de que você tem a necessidade de todas estas coisas. É o Pai do céu que nos cuida, é o Pai que nos trata, é Ele que vem ao encontro dos seus filhos. Nós somos chamados como cristãos, meu irmão e minha irmã, a depositarmos no Senhor o nosso passado, todas as nossas dúvidas, as nossas inquietações, os nossos problemas, tudo aquilo que nos prendeu no passado, colocarmos nas mãos do Senhor. Mas ao mesmo tempo também entregarmos a Ele o nosso futuro. E eu sei que nós aqui vivemos no Brasil uma situação de muita insegurança em relação ao futuro. Muitas dúvidas. Quantos de nós, quem sabe, não ficamos na cama remoendo o que será amanhã, como que vai acontecer o futuro, quem nos garante o emprego, o alimento, o sustento? Devemos trabalhar sim em função de tudo isso, devemos nos esforçar para trabalhar cada vez mais e melhor, para apoiarmos-nos uns aos outros, vivemos em comunidade. Mas a palavra de hoje nos diz: confiança no Senhor, entregar a Ele o nosso futuro, para que, entregues nas mãos dEle, nós consigamos viver na paz, na quietude do Senhor. A palavra ela vai encerrar dizendo: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Esta é a palavra de Deus para você. Confiança no Senhor. Entregue a Ele nesse momento o seu passado. Entregue a Ele o seu futuro. Confia no Senhor e Ele vai realizar na sua vida. Abandone-se a Ele, as suas preocupações, os seus medos. Busque a Ele e o seu reino em primeiro lugar, e Ele há de acrescentar sobre mim e sobre você tudo aquilo que nos será e nos é necessário. Não adianta tentar se esconder, Deus é maior. Antes que você possa ver, Ele já viu. Ele já marcou o momento pra te encontrar.
pedra mais brilhante da terra. Não importa o que seja, Deus é maior. Deus é maior. A gente falou tanto sobre delicadeza, sobre ternura, sobre as coisas simples, singelas. Vamos aprender um pouquinho mais sobre tudo isso, sobre como buscar primeiro o reino de Deus numa aula de costura. Dons e talentos a serviço da igreja. São mais de 40 anos costurando paramentos litúrgicos. Irmã Julieta trouxe para o convento a atividade que aprendeu em casa quando era criança e se tornou uma referência no ateliê do convento da Congregação das Irmãs da Sagrada Família de Maria, em Curitiba. E a gente começou a costurar devagar, e estava aumentando cada vez mais serviço. Daí, quando tinha muito, aí eu pedia para ela vir ajudar para mim. Dava uma mãozinha. E assim, vou trabalhando. Em tantos anos foram paramentos para vários cantos do país e até para fora do Brasil. Tudo feito sob medida, de acordo com o pedido dos sacerdotes e bispos. E foram tantos paramentos preparados que a irmã até perdeu as contas. Eu não sei, acho que de mais de uns 2.000. Não sei, não. Uma das peças mais valiosas feitas pela irmã está aqui no Seminário São José, em Curitiba. A casula usada pelo Papa João Paulo II durante a celebração da missa na capital paranaense em 1980. Esse aí foi uma tremelique quando foi cortar. Porque imagine, a gente nunca esperava, né? Mas como o padre pediu, daí também a gente não quis negar. Daí foi escolhido um risco bonito, um Espírito Santo, né? Espírito Santo com raias, e do outro lado acho que era lírio, não? E depois foi confeccionado e o padre veio buscar, levou lá na hora certa. A casula do Papa foi bordada em ricos detalhes e é com muito capricho que a irmã Geraldina também dá cor aos paramentos no convento, mas por meio das tintas. Ela pinta cada uma das encomendas que se tornam verdadeiras obras de arte. São quase 60 anos dedicados à pintura litúrgica. Eu me sinto bem, muito bem. E eu não sinto que eu estou sozinha aqui. Alguém está comigo, a Sara está comigo. Jesus, eu me sinto muito feliz. E eu fico mais feliz quando os padres gostam da minha pintura e daí eu fico feliz por isso. Ela guarda as fotos de quadros, paramentos e toalhas enviados para vários países. Aos 81 anos, passa a maior parte do dia no ateliê de onde surgem as criações. Já a irmã Julita, aos 88 anos, não costura mais. Hoje ela ajuda a equipe com os cortes de moldes e passa as peças antes de serem entregues. Mas nenhuma delas pensa em parar de oferecer seus dons à obra. É bom de trabalhar e rezar, unir as duas coisas juntas. Que belo exemplo, né, minha gente, para todos nós de desapego. Acho que o melhor caminho para o desprendimento, para o desapego é justamente isso, a gente buscar exatamente o nosso dom, o nosso talento. Esse é o caminho para o reino de Deus também. Vamos às participações de hoje, William? Desprendimento. Esse é o tema do programa Fé na Vida. Qual a área da sua vida que você precisa se desprender, se desapegar? Eu, particularmente, confesso para você que eu preciso me desapegar, desprender das preocupações exageradas. O evangelho que o Robert lia já falava sobre isso, né? Cuidar, nos preocupar com hoje. O dia de amanhã o próprio Senhor, Ele cuida. A Carmen Cordeiro, ela diz assim: viver é um ato de desprendimento. Afinal, só temos o hoje, só temos o agora. É preciso deixar as coisas ruins para trás e deixar espaço para as coisas boas. Estou acompanhando vocês de Recife, em Pernambuco. Um bom dia especial para todos vocês. Obrigado, Carmen. Eu tenho outras participações, mas eu vou lendo ao longo do programa. Faça o seu comentário, participe, que logo mais eu vou estar lendo a sua participação.
Olha, buscar o reino de Deus também pode ser, por que não, encontrar os amigos, reunir a família, uma boa festa, que tal uma festa de São João, minha gente? Vamos para a agenda de todo o Brasil, o pessoal que mandou aqui para o nosso e-mail, fenavida@evangelizarapreciso.com.br, esse primeiro cartaz que você vê aí, então a festa de São João Batista de Itaboraí, que já começou no dia 15 de junho e vai até o dia 26, próximo final de semana. Itaboraí é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro e o santo padroeiro da cidade é São João. O segundo cartaz é de São João de Quijingue, na Bahia. Dia 15 também começou a festa de São João na Bahia. Os festejos vão até o dia 24 de junho. Quijingue é uma cidade no nordeste da Bahia, fica a 322 quilômetros da capital Salvador. O terceiro cartaz que você vê aí é São João Estandarte, a festa de São João da cidade de Americana, interior de São Paulo. Começou também dia 18, último sábado, e vai até o dia 26, próximo domingo. Mas não são apenas os moradores de Americana que curtem a festa, não, gente. Vem gente de outras cidades, cidades vizinhas, como Nova Odessa, Santa Bárbara, Limeira, Campinas. A quermesse é de cair o queixo. São 200 voluntários trabalhando para que a festa seja um sucesso. O próximo cartaz, São João de Peabiru. E dia 15 também começou a grande festa religiosa de São João Batista, padroeiro da cidade de Peabiru, interior aqui do Paraná. A festa vai até o domingo próximo, dia 26, com funcionamento das barracas. Na sexta, dia 24, dia de São João, tem o tradicional almoço com churrasco. E o último cartaz que você vê aí, São João Campina Grande, conhecido como o maior São João do mundo. O São João de Campina Grande 2016 já começou. Os festejos vão até o dia 3 de julho. O tema deste ano é Venha Curtir as Tradições. É nessa festa linda, não podia faltar o padre Reginaldo Manzotti, que vai estar lá hoje, a partir das 9 da noite, celebrando e emocionando a todos os presentes. O Fé na Vida continua. Aliás, nós temos aqui uma participação de uma associada que veio ontem até aqui, a Maria Nésia Dias, sobrinho de Campina Grande. Ela veio ontem aqui na associação fazer a contribuição mensal dela e deixou um abraço para toda a equipe do Fé na Vida, dizendo que ama todo mundo, que aprende muito com o programa. Deixou esse recado aqui com a Cris da recepção da obra Evangelizar. Mande sua mensagem, mande sua pergunta, sua sugestão do que você precisa se desapegar. Fé na Vida continua, nós vamos por intervalo, voltamos já. Aonde irei, se Deus é maior? O que buscarei, se buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos serás acrescentado. Aleluia, aleluia. Estamos de volta com Fé na Vida desta terça-feira. Que bom ter a sua companhia. A paz de Cristo a você. Estamos juntos evangelizamos mais. Olha só, povo de Deus, a Ordem dos Frades Menores Conventuais celebra 70 anos de sua chegada no continente latino-americano e, aproveitando a ocasião, vai realizar um congresso entre os dias 13 e 17 de julho no Rio de Janeiro. O encontro tem como foco aprofundar a reflexão sobre os cenários e prática missionária evangelizadora dos frades na América Latina e no Caribe. O objetivo é que, com essa pauta, a Ordem responda aos desafios da nova evangelização, numa programação rica em debates, com cinefórum, mesas redondas e palestras diversificadas. O evento trará à tona questões de análise, história e aprendizado.
Uma observação interessante é que os frades decidiram chamar pessoas de fora da ordem para participar. No entendimento deles, essa intervenção torna mais fecunda as atividades e trará frutos ao final de todas as discussões. As pessoas escolhidas para auxiliar na construção de novas ideias são leigos, brasileiros, pessoas com visões alternativas à eclesial, membros da família franciscana, homens, mulheres, jovens, uma irmã Clarissa e representantes religiosos. Olha, todos estão convidados, então, povo de Deus, você tem mais informações aí no Facebook, que foi criado especialmente para esse evento, você pode entrar lá, tem o Facebook e tem o Instagram também para saber mais sobre esse evento importantíssimo que acontece entre os dias 13 e 17 de julho, lá no Rio de Janeiro. Estamos orando para os nossos queridos irmãos frades conventuais que estão celebrando 70 anos, então, de chegada no continente latino-americano. Eles fazem parte dessa nossa vida religiosa, da nossa vida cristã. Bom, hoje vamos falar, então, sobre desprendimento. Nada melhor do que chamar justamente essa questão, né? Os frades conventuais nos ensinam muito a respeito disso, né, Robert? Com certeza. A vida religiosa em si, né? Ela já tem os votos de pobreza, obediência, castidade, e por trás dos votos existe todo o desejo de desprender-se das coisas que possivelmente prejudicariam a missão dessas pessoas, né? Agora, o que a gente pode aprender, então, hoje aqui de diferente, Robert, sobre isso, sobre desapego, desprendimento? A gente costuma relacionar desprendimento muito aos bens materiais, né? Aos nossos patrimônios, o nosso apego muito às coisas, mas podem ser pessoas, situações também, né? Isso, quando a gente conversou um pouquinho sobre desprendimento, eu pensava justamente na relação de nós estamos no hoje em relação ao passado ou ao futuro, né? Então, algumas redes sociais a gente vê, eu vi já alguns posts assim dizendo assim de que a depressão seria um excesso de passado e a ansiedade seria excesso de futuro. E que nós então vivemos nesse meio, né? Sempre ou presos a um passado, né? Ou presos a preocupações do futuro. E, na verdade, hoje é a única coisa que nós temos, né? O presente é a única coisa que nós temos. Então, se vivemos presos por situações, problemas, dificuldades ou bens no passado, não vivemos hoje. E, da mesma forma, no futuro, né? Vivemos pensando aquilo que vamos ganhar, receber, ou o que vai acontecer, como é que nós vamos nos relacionar com as pessoas no futuro. Então, acabamos também ficando prisioneiros e presos. Ou seja, o desprendimento é a libertação de todas essas realidades para eu bem viver a minha vida hoje com as coisas, com as pessoas que eu tenho à minha volta, né? Agora, Robert, eu lembro muito de uma passagem, se eu não me engano, aquela que Jesus destrói tudo lá no templo, né? Com relação vamos pontuar a questão dos bens materiais mesmo, do Deus dinheiro, né? Com que olhos Deus vê para essas pessoas que valorizam muito mais um patrimônio do que as relações pessoais? Sim. O cristianismo, a gente tem que entender um pouquinho, né? Claro, cada um tem um estado de vida, não é? Então, a gente falou aqui dos religiosos. Os religiosos, eles têm esse voto de pobreza que os obriga a não terem absolutamente nada, né? E viverem somente com os bens em comum. Aqueles que somos, né, os leigos, temos uma outra perspectiva de vida. Podemos ter os bens, é claro, e devemos ter, porque constituímos famílias, sejam com os filhos, com os pais. Precisamos ter os bens, né? Mas não devemos nos apegar a estes bens. O que seria isso, então? O desejo de ter mais. Toda vez que nós temos o desejo de ter mais, o desejo é insaciável. Nunca vai terminar. É um poço sem fim. E se eu me jogo e me lanço nessa dinâmica do desejo, eu sempre vou me sentir pobre. Já existia uma frase que dizia que a pobreza não é a ausência de bens, mas é o aumento dos desejos. Então, quanto mais eu quero, mais pobre eu me sinto. Conheci pessoas que tinham muito dinheiro e reclamavam da vida.
E conheci outras pessoas que viviam numa pobreza grande, mas se sentiam absolutamente felizes com o que tinham. É necessário que tenhamos os bens fundamentais, segurança, alimentação, sustento, mas é fundamental que nós nos sustentemos e nós estejamos dispostos a viver com o que temos. Agora, Robert, quando a gente fala, né, buscai primeiro o reino de Deus, que aí depois a gente vê as consequências, né? Aquilo que Deus nos dá, né? Ele provê, Ele sempre provê por nós. Como seguir nesse caminho? No dia a dia, no cotidiano, muitas vezes a gente esquece disso, né? Do primeiro mandamento. É verdade. Então, buscar o reino de Deus significa que nós colocamos a Deus e a sua justiça e o seu reino em primeiro lugar. Não significa dizer que nós viremos sacerdotes religiosos, podemos, como eu já falei antes, podemos sim seguir essa vocação, mas é colocar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, se eu vou constituir família, se eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, se eu vou adquirir algum bem, perguntar a Deus, conversar em família, se isso vai me ajudar ou não a buscar e a seguir o reino de Deus. É necessário que nós entendamos isso, de que a riqueza, os bens materiais não são condenados por Deus. Não existe uma condenação de possuirmos os bens, mas dos bens nos possuírem, isso sim existe essa condenação, porque aí nós trocamos, não é, aquilo que é verdadeiramente o Deus vivo e verdadeiro pelos bens, pelos objetos. Fazemos aquilo que a Bíblia chama de idolatria, né? Substituímos, como você falou, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, trocamos a palavra Deus pelo carro, pela casa, pela carreira, pelo sucesso, seja o que for, né? Então trocamos, invertemos a ordem. Ao fazermos isso, nós acabamos nos prejudicando. O prejuízo não é em relação a Deus, né? Deus não sai prejudicado se nós trocamos Ele de lugar. Nós saímos prejudicados porque nós invertemos, trocamos a nossa vida e nos confundimos. Aí todas as mazelas, as dificuldades que surgem, né? Vamos acompanhar o que o povo de Deus está falando ali nas redes sociais, no Facebook da TV Evangelizar, William. Vamos lá. Nós temos a Gislaine, ela que é ministra da Eucaristia aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Um grande abraço para você, Gislaine, sempre prestigiando o programa Fé na Vida. E ela diz assim: o desprendimento nos exige paciência e muito exercício, mas em Deus e com muita oração nós vamos priorizando o que realmente nos é necessário. Bom dia. Robert, eu gostaria de fazer um gancho aqui nesse comentário da Gislaine. Nós estamos falando de desprendimento das coisas materiais, ter Deus em primeiro lugar. Mas como nos desprendermos de tantos traumas, pensamentos ruins, sentimentos ruins, sentimento de rejeição e tantos sentimentos, como nos desprender de tantas coisas interiores que nos prejudicam? Então, William, eu claro que eu não tenho nenhuma receita pronta, não é? Mas para compreendermos assim, tudo isso que você falou diz respeito a situações do passado, não é? Relações conflituosas, complexas, né? Então, em relação ao passado, nós devemos compreender que perdoar não significa necessariamente esquecer. Existe um pouco de confusão nisso, porque nós somos os seres com memória. Nós, seres humanos, temos memória. A questão é, até que ponto que essa memória me afeta, ou afeta a minha atitude, o meu jeito de ser hoje. Então, se eu tive um problema no passado com a minha família, ou uma decepção, ou qualquer situação que venha a me prejudicar e está no passado, ela permanece no passado. Eu vou lembrar dela, mas eu devo pedir a Deus e realizar um processo de cura, ou seja, de perdão daquela situação, seja em relação aos outros, seja em relação a mim mesmo. Às vezes é necessário que eu me perdoe também de decisões erradas que eu tomei. Não sou perfeito, eu estava ouvindo agora há pouco a música do Padre Zezinho que dizia que sou um ser limitado, sou um ser imperfeito. Então eu, como você, vamos errar? Erramos no passado, tomamos decisões erradas, baseadas em situações, impressões, eu não sei, mas devemos olhar para essas situações e dizer assim, bom, Deus,
eu peço perdão por ter errado e também eu me perdoo por ter tomado uma atitude incorreta. Então, a partir daí, eu começo a ter uma relação com o passado, não mais de culpa, de condenação, mas uma relação onde que eu me sinto livre para lembrar, para ver aquelas pessoas com que tive conflitos, mas isso não me traz mais inquietações. Claro que é um processo isso não é mágica, isso não acontece de um dia para o outro. Eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo têm situações de conflitos, quem sabe há anos, décadas, com pessoas, com instituições, consigo mesmo. Então isso não acontece de uma hora para outra, mas é um processo onde que Deus vai nos curando pouco a pouco e nós vamos percebendo que aquilo que no passado, antes, né, quando nós olhávamos, nos condenava, hoje já não tem mais essa aflição. Robert, eu achei bem interessante o que o William falou, até porque a gente para pensar naquela coisa de amar ao próximo, né? Mas se existem pessoas que nos fazem mal, Deus permite que a gente faça isso, né? Se desprenda dessa pessoa para ter uma vida melhor. Ele que depois corrige o que foi que ela fez de ruim pra gente. É verdade. Então, acho que são erros, às vezes, de interpretação, como eu falei antes. Perdoar não significa esquecer. Eu vou lembrar, mas já não me faz mais mal. Em relação às pessoas, perdoar e amar não significa permanecer. Gostar. Não significa gostar ou ter amizade. Amar é diferente de gostar. Eu posso amar uma pessoa, mas não consigo conviver com ela. Mas eu amo ela, eu tenho atos de amor, porque amar é um verbo, exige ação. Então, se você teve uma relação conflituosa com alguém, não implica em dizer que você deva manter essa relação, que às vezes é doentia para a pessoa, faz mal à pessoa, mas eu devo realizar atos de amor, atos de compaixão com ela. Então, isso é importante. Misericórdia. Olha só, Robert, muito obrigada mais uma vez. Foi uma conversa maravilhosa. A gente pode ficar aqui o dia inteiro. Te convido para voltar. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade, a audiência também, todo esse pessoal da equipe maravilhosa que te acompanha nesse programa. Seja sempre bem-vindo, Muito Robert. obrigado. Olha, povo de Deus, mais uma super produção aqui da Rede Católica da Igreja. Área denominada Mananciais da Serra. Fica no município de Piraquara, região metropolitana aqui de Curitiba, na Serra do Marumbi, e abriga um importante conjunto de nascentes, onde estavam localizadas as captações de água e os 17 reservatórios que faziam parte do primeiro sistema que abasteceu Curitiba. Veja essa produção. Que as pessoas geralmente elas pensam só que se a água faltou na torneira ou não, né? Eu também pensava assim, né? Mas não sabe todo o trabalho que existe por trás dessa água chegar. O meu começa aqui, que é onde inicia todo o processo. A conservação, a preservação, para ter água com qualidade para mandar para as nossas casas. O reservatório do Carvalho saiu da necessidade, uma demanda de água para Curitiba. Como se tomava muito água de poços artesianos, né? Bicas, olhos da água, começou a ter muitos surtos de febre tifoide. Então o projeto iniciou em 1904. A natureza também pode nos ensinar sobre desapego, desprendimento. Esse é o novo programa da Rede Católica da Igreja, Casa Comum. E esse que você viu aí é o Casa Comum Mananciais da Serra, uma produção da Rede Católica da Igreja que teve a colaboração preciosa da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Piraquara. Casa Comum Mananciais da Serra, em breve aqui na Rede Católica da Igreja. William. Olha, Val, Jane Lopes, ela está dizendo aqui, bom dia, é preciso desapegar de tudo que nos faz mal, pensamentos, e seguir confiantes na vontade de Deus. Esse é o segredo. E ela diz assim,
Evangelizar é preciso. Estou assistindo pelo canal 49 em Recife, Pernambuco. E eu quero pegar esse gancho aqui da Jane Lopes. Evangelizar é preciso. Mas para nós continuarmos evangelizando, nós precisamos consolidar a rede católica da igreja. Essa é a palavra de ordem para nós da obra Evangelizar. Consolidação. E nós contamos com a sua ajuda para consolidar essa obra. Veja no nosso VT. A campanha das Santas Chagas de Jesus está na segunda etapa. Neste mês, vamos orar inspirados pela virtude da mansidão. Na tua chaga da mão esquerda, queremos pedir a virtude da mansidão. Da mansidão, Senhor, para vencer a tribulação. Neste mês, nós queremos proclamar ao amado Jesus a vitória sobre o desemprego que se alastra, que cresce a cada minuto. Reze e participe da campanha das Santas Chagas de Jesus, faça sua doação extra e ajude a consolidar a rede católica da Igreja e a nossa missão de evangelizar. Ligue 41 3221 6060 e tecle o número 1 ou acesse padrereginaldomanzotti.org.br. Senhor Jesus, por tuas chagas dolorosas e gloriosas, proclamamos a vitória sobre o desemprego. Dai-nos a virtude da mansidão. Amém. A campanha das Santas Chagas é uma campanha de oração e uma campanha de consolidação. Por isso nós pedimos que você possa fazer uma contribuição extra para que nós possamos consolidar a rede católica da igreja. Lembrando, esse mês de junho nós estamos pedindo pela virtude da chaga da mão esquerda, a virtude da mansidão e proclamando a vitória sobre o desemprego. Evangelizar é preciso. Se desapegue do que te faz mal, mas se apegue à obra Evangelizar, a rede católica da igreja. O Fé na Vida vai para o intervalo. Voltamos já. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar o seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Estamos celebrando todos os dias o dom da vida, o dom do amor. Fé na vida você, meu irmão, a paz de Cristo, a nossa grande corrente de oração, esta corrente do bem. Como foi a noite de louvor, William Teixeira? Olha, Valéria, a noite de louvor ontem foi uma noite extraordinária na presença de Deus. Deus realizou maravilhas na vida do seu povo. Você esteve aqui conosco, você que nos acompanhou em casa, você pôde presenciar a ação de Deus no nosso meio. E você vai acompanhar agora algumas imagens, um pouco do que foi a noite de louvor. Acompanhe. Irmãos e irmãs, é com muita alegria que estou aqui, com muita alegria que recebi esse convite. Meu nome é Frei Gilson, sou carmelita, mensageiro do Espírito Santo, vim lá de São Paulo, sou padre há 2 aninhos só, padre novo, mas Deus me chamou, porque quis, porque me escolheu. Nós estamos aqui vivendo um momento forte, 3º dia da série, confiantes no quê? Na vitória. Confiantes na vitória. Hoje nós vamos meditar um tema muito importante na nossa vida. Um tema que toca a todos nós. Proclamando a vitória,
sobre os traumas do passado. Infinito amor, infinito amor, como não me entregar, como não me abandonar. Infinito amor, infinito amor, impossível descrever o teu grande amor por mim. Por que esse sofrimento está acontecendo comigo? E coloca a culpa em Deus. Não, filho, filha, não coloque a culpa em Deus. Isso é artimanha do diabo na sua vida. Deus não tem culpa de nada. Nós culpamos a Deus. Você entende o que o trauma está gerando? Mágoa, ódio, raiva, culpa. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Uma multidão de pessoas proclamou isso ontem, na noite de louvor. E eu quero convidar você de Curitiba e região metropolitana. Na próxima segunda-feira nós teremos o Padre Marcelo de Campo Largo, e quem estará pregando a palavra de Deus é o Ironi Spudário da missão A Poder de Deus. Você já pode pegar o seu telefone agora e começar a ligar, fazer o seu pedido de oração para a próxima noite de louvor. 41 3221 6060, tecle 11. Eu te amo, Jesus. Foi uma noite de bênção, Val. Maravilhoso. Já estamos, gente, intercedendo em oração para o Congresso Eucarístico Nacional que acontece este ano em Belém do Pará. Esta é a 17ª edição e vai receber todo o povo de Deus. A igreja do Brasil inteiro vai se encontrar lá em Belém do Pará, que esse ano tem como tema Eucaristia e Partilha por uma Amazônia missionária. O Congresso Eucarístico Nacional foi realizado no Brasil pela primeira vez em 1933. Foi na cidade de Salvador, na Bahia. Neste ano, a 17ª edição do evento será em Belém do Pará. A cidade já foi sede do Congresso e está em festa. A primeira reunião da CNBB ocorreu em Belém do Pará, justamente ao final de um congresso eucarístico, o 6º congresso que foi em Belém. Com os 400 anos de fundação da cidade e 400 anos da evangelização da Amazônia, Belém do Pará foi escolhida como sede deste 17º Congresso Eucarístico Nacional. O tema do evento este ano será Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária, uma reflexão sobre o trabalho de evangelização na região norte do país. Quando o nosso arcebispo propôs esse tema, a motivação é mostrar que a Amazônia, local de missão, é um local que recebe missionários, porém também dos seus filhos, aquelas pessoas nativas ali, também surgem muitos missionários. Então, esta partilha que acontece de missão, pessoas que vêm para serem missionários na Amazônia, mas pessoas também que saem da Amazônia para ser missionário. A força da Eucaristia que move essas pessoas a entregar sua vida em nome de Jesus Cristo. A programação vai durar uma semana. Inclui missas, celebrações especiais, encontros temáticos e simpósios. O Congresso Eucarístico, ele reunirá a população de Belém e do Pará e gente do Brasil inteiro. Teremos também a presença de um representante do Papa Francisco e nós temos a alegria de aprofundar o tema da Eucaristia, a participação na Santa Missa, o mistério de Cristo, que é sacrifício, que é comunhão e presença, e o seu valor reconhecido sirva para o crescimento do povo de Deus. O cardeal Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo e presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, da CNBB, foi escolhido pelo Papa Francisco como legado pontifício, ou seja, um representante do Vaticano no evento. Nos últimos anos, Dom Cláudio realizou mais de 30 visitas às mais de 70 comunidades católicas da Amazônia Legal.
Nesse sentido, o cardeal acredita que as questões que afetam o país também serão tratadas no Congresso. O que mais preocupa a igreja por lá? De um lado, é a evangelização daqueles povos todos, de todo aquele povo que vive na Amazônia, que é muito diferenciado, existem várias culturas diferentes, a começar com as culturas mais originárias, que são os indígenas, e todos os ribeirinhos, as cidades que crescem, as periferias das cidades. Tudo isso é um grande desafio de evangelização e temos muito pouca gente, muito poucos missionários e missionárias, muitos poucos recursos, não conseguimos fazer o que devíamos fazer, não conseguimos marcar presença, estar junto, caminhar junto com o nosso povo católico. Outra preocupação do cardeal é o destino da Amazônia em si. É o próprio destino que se está dando à Amazônia como grande área geográfica do planeta e que tem uma especialidade muito grande também em tudo aquilo que são as questões ambientais, a questão da ecológica, que, sobretudo na Laudato Si, o Papa aborda como ajudar o povo a entender e ser o grande agente de uma renovação, de uma mudança de rumo, como diz o Papa, para que também o planeta possa ser salvo junto com o planeta, portanto também que as gerações futuras tenham uma terra que seja bonita, que seja sadia, que seja bela e boa de se morar. O Congresso Eucarístico Nacional ocorre entre os dias 15 e 21 de agosto. As inscrições podem ser feitas pelo site do evento. Todos os detalhes antes, durante e a repercussão do 17º Congresso Eucarístico Nacional você vai acompanhar aqui pela equipe da Rede Católica da Igreja. Vamos à agenda do Padre Reginaldo Manzotti, que já está lá hoje na Paraíba, hoje 21 de junho, esta terça-feira, às 8 horas da noite, em Campina Grande, Paraíba. Padre Reginaldo Manzotti fará um show de evangelização pela música, um show Alma Missionária no Parque do Povo, na maior São João do Mundo. Dia 22 de junho, amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite também, Natal, Rio Grande do Norte. Padre Reginaldo Manzotti conduz um momento de espiritualidade. Por suas chagas fomos curados no Terreiro da Vila. E dia 25 e 26 de junho, sábado e domingo, às 7 horas da noite, aqui em Curitiba, Padre Reginaldo Manzotti comanda às 24 horas em oração na presença do Senhor, aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, sede pastoral da obra Evangelizar. William. Quero mandar um abraço, Val, aqui para o Diego Rufino, ele que nos acompanha em Rio Branco do Sul, Paraná, o Pedro Augusto em Minas Gerais, o Bruno Silveira Bezerra e o Vinícius de Sobral. Valéria, se nesse momento alguém me perguntasse qual o sentimento que brota ao seu coração para fazer parte da obra Evangelizar, eu diria um sentimento de gratidão. Isso mesmo. Gratidão por fazer parte dessa obra, gratidão por pisar nesse território, nesse solo, isso aqui é um solo sagrado, gratidão por ver tantas famílias fazendo uma experiência com Deus, muitas famílias voltando para casa, muitos casamentos sendo restaurados. Por isso nós precisamos consolidar essa obra. Eu sou um associado dessa obra, eu contribuo com essa obra, porque eu acredito que essa obra tem feito um bem tremendo para muitas famílias. Vamos consolidar a Rede Católica da Igreja? Veja o nosso VT. Já começou a segunda etapa da campanha das Santas Chagas de Jesus 2016, onde a chaga da mão esquerda revela a segunda virtude de Nosso Senhor, a mansidão. Colhe o adesivo na capelinha que você recebeu com o Jornal do Evangelizador e participe desta corrente de oração. Reze por seu trabalho, proclamando a vitória sobre o desemprego. E lembre-se, a sua contribuição ajuda a consolidar a Rede Católica da Igreja. Faça uma doação extra de pelo menos o mesmo valor que você doa todos os meses e nos ajude a evangelizar cada vez mais. Ligue 0 Operadora 41 3221 6060 e tecle o número 1 ou acesse o nosso site, porque Ele vive e nos dará a vitória. Queridos irmãos, hoje, dia 21 de junho, nós estamos apenas com 68%. Eu vou repetir, hoje é dia 21 de junho, nós estamos apenas com 68%. Faça a sua contribuição extra e nos ajude a consolidar a Rede Católica da Igreja. Ainda não fez a sua contribuição? Faça. Precisamos chegar aos 100%.
nos ajude a evangelizar, porque juntos evangelizamos mais. Está chegando, povo de Deus, as 24 horas de oração na presença do Senhor é este final de semana. Venha se colocar na presença do Senhor durante um dia inteiro, junto com a obra Evangelizar, junto com seus amigos, junto com a sua família. Venha celebrar com a gente e ver a sua vida mudar. A mulher do marido escreveu o testemunho, dizendo assim: olha, nós não somos católicos, estávamos adorando Jesus eucarístico. E o palestrante falou que Deus estava curando uma pessoa cega de um dos olhos e que estava perdendo a visão do outro olho, e que ele estava curado, estava com a visão perfeita e era para ligar para testemunhar. A gente não ligou, porque nem eu e nem meu marido tinha crédito no telefone para ligar. Então eu estou escrevendo para dizer: meu marido milagrosamente está curado, o olho que estava cego está bom, e o que estava perdendo a visão também está perfeito. O Senhor curou ele durante a adoração. Durante a adoração. Olha, eu estou falando de quem nem é católico, que adora Jesus pela televisão. Você entende o porquê da importância da rede Evangelizar em todo o Brasil? Você entende por que essas 24 horas de adoração? Porque você está aqui agora, ou porque você reza conosco aí da sua casa, porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. Aleluia! Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Ergue seus braços, solta a tua voz. Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Oh meu Deus. Meu Deus, honra minha fé. Então fica combinado assim, temos um encontro nas 24 horas de oração na presença do Senhor, sim ou não? Sim, né, povo de Deus? Muito obrigada pela companhia de hoje, obrigada William, obrigada Roger. Fica triste não, povo de Deus, amanhã tem mais, quarta-feira, se Deus quiser a gente está aqui. Tchau. Jesus.